Mas como que é o método de ingresso, como que funciona, né? Então, o método de ingresso da Fundação Varceló é direto, tá? Não tem vestibular, como a gente já tinha comentado no início, né? Eles não têm vestibular mesmo para poder ingressar. O estudante precisa fazer um chamado por eles de pré-grado. Ou seja, então você vai se inscrever, né? Na plataforma deles, se inscreve e não é para um vestibular. Você se inscreve para fazer um curso que ele chama de pré-grado, tá bom? Então você se inscreve. Esse curso é oferecido pela universidade, tá? Ele acontece de forma intensiva, né? 2 vezes por ano, de janeiro a março e de agosto a dezembro. E de uma forma extensiva, que ele chama de abril a dezembro, tá? Nesse curso aqui, tem que cursar algumas matérias, ou seja, então a gente está falando que você entra no site dele, se inscreve para fazer esse curso, tá? Não tem vestibular. E nesse curso, vocês vão ser obrigados a cursar as matérias durante essa duração do pré-grado, né? Que são as matérias de biologia, matérias de anatomia, de metodologia de estudo, antropologia e química. Ó aqui, gente, metodologia de estudo, totalmente importante, né? Então, esse daí é essencial. Essa matéria, né, é até muito importante quando você, por exemplo, vai fazer pós-graduação. Vocês vão ver, assim, se vocês decidirem fazer uma pós-graduação, quão importante essa matéria te ajuda no projeto. Imagina, então, que vocês estão conhecendo, se adequando na universidade, conhecendo o campus, conhecendo as carreiras, conhecendo tudo. Esse daí vai te ajudar realmente muito. Então, realmente, a universidade, a forma de ingresso não é com vestibular, e sim com um curso que eles oferecem, chamados de pré-grado. E essas são as matérias, como vocês podem ver, que vocês vão precisar cursar para poder finalizar esse pré-grado, tá? Esse curso, na verdade, é um pouco introdutório, né? E ele conta praticamente como um primeiro ano de carreira, tá? Porque, assim, dentro da sua formação final, você vai contar o curso da matéria da carreira que você escolheu, mas o curso de pré-grado, tá? Que tem alguns que vou explicar também um pouquinho quanto que é a duração de cada um, tá? Porque tem 3 escolhas quando vocês escolhem a inscrição de pré-grado. Mas ele vai ser um curso introdutório que vai ser feito como o primeiro ano de carreira, tá? Então, ele é chamado de pré-graduação, tá? Então, um curso que vai fazer antes da graduação e é de caráter presencial, gente, e eliminatório também, tá? Então, é um curso assim que vocês vão fazer. Vão ter um tempinho que vocês vão precisar fazer esse pré-grado e no final vão ter uma prova, tá? O aluno vai precisar fazer uma prova e obter média máxima de 6, tá? E se você obtém essa média, você consegue passar, no caso, né, do curso do pré-grado e começar a carreira que você escolheu. Então, aqui uma atenção, o quão importante é o espanhol, tá? Perfeito, eu vou fazer um curso na área da saúde, são matérias específicas, sim, mas e será que eu estou entendendo tudo certo? Será que não estou? O espanhol vai ser muito, muito importante para vocês nesse momento. Porque a gente está falando de um curso que a gente chama de eliminatório. Se vocês não passarem da média de 6, vocês não vão poder passar de pré-grado
para graduação, né? No caso, pré-grado para grado, que eles chamam, né? De pré-graduação para graduação. Então, é muito importante que vocês entendam como o espanhol vai ser importantíssimo. E não é, não porque, por exemplo, tenha algumas palavras que sejam muito mais técnicas, internacionais, que eu vou poder entender. Sim, vai ter algumas palavras que realmente são internacionais, mas não tudo é internacional e você realmente vai precisar do idioma que te ajude, te auxilie nesse momento, né? Porque você está entrando numa universidade, está fazendo um curso e você precisa entender o que o professor está falando com você. Então, é realmente importante. A universidade também, ele exige que o estudante faça um curso de espanhol de uma forma online obrigatória, tá? Então, realmente, além do pré-grado, vocês vão precisar fazer um curso online em espanhol, tá? Mas a intenção desse curso em espanhol, que eles falam que é totalmente obrigatório, é melhorar a adaptação na aprendizagem e acompanhamento das aulas. Então, que nem eu acabei de explicar, o espanhol é essencial para vocês realmente entenderem o que o professor está falando. Você não pode fazer um curso se você não tem um domínio do idioma, né? Para mim, um claro exemplo sou eu também. Quando eu cheguei aqui, comecei minha universidade no Brasil, eu falava pouquíssimo português. E eu entendia algumas palavras, né? Mas tinha muita coisa que às vezes no contexto eu não entendia. E o contexto que poderia ter me ajudado a entender melhor, a ter um melhor rendimento, que no caso para vocês vai ser importante, porque esta universidade, né, Fundação Barceló, tem um ciclo eliminatório, né, que é esse pré-grado. Então, eles falam que é obrigatório mesmo ter o curso de espanhol online, porque eles vão te ajudar na adaptação. Mas, assim, o espanhol para eles, esse curso que eles falam que você vai precisar fazer de espanhol, para eles não é eliminatório, tá? O que eles querem realmente é que vocês entendam e se adaptem de uma melhor forma com o idioma em o curso. O que é eliminatório, na verdade, são as matérias, aquelas que você vai fazer e você vai precisar ter uma média de 6 no final, tá? Então, isso daí são realmente são duas coisas separadas, tá bom? Então, tem o curso de espanhol e tem um curso de pré-grado, né? Pré-graduação, que vocês vão precisar fazer. Espanhol não é eliminatório, mas é necessário, tá? O espanhol, como vocês podem ver. E o pré-grado é eliminatório. E ele depende do espanhol. Então, assim, tá um pouco ligado e vocês conseguem ver como a fluência, né? O espanhol vai ser necessário para vocês terem um melhor rendimento. Na hora de fazer as provas, entendendo o professor também, né? Então, isso daí é muito importante, tá? Então, a gente está falando, como eu já no começo, né, falei para vocês, a Fundação Barceló, ela não pede certificação de proficiência em espanhol, tá? Não é um pré-requisito deles, tá? Mas o espanhol em si é importantíssimo mesmo para vocês darem uma continuidade até na sua carreira, no pré-grado e na graduação. Então, vamos ficar sempre atentos realmente o quão importante é o espanhol, tá? Falando de qualquer universidade ou também, lógico, da Universidade da Fundação Barceló, que é muito importante, tá? Mas, perfeito, eu entendi o que você falou, mas quanto é o tempo de duração, por exemplo, desse curso de pré-grado que você está falando? Ele é obrigatório? Sim, ele é obrigatório, é a forma de ingresso da universidade, tá? E aqui, ó, o tempo de duração, como eu tinha falado para vocês um tempinho atrás, uns minutinhos atrás,
eles têm 3 formas de você fazer esse curso, né? O primeiro curso, que pode ser, por exemplo, de janeiro a março, tá? As aulas são sempre de segunda a sexta e tem a duração de 4 horas por dia a cada aula, tá? Tem também o segundo curso que vocês podem escolher, que é no tempo diferente, que é de maio a dezembro, que são as aulas também de segunda a sexta-feira, só que as aulas têm duração de 2 horas por dia, tá? O tempo é menor, né? E o terceiro curso que vocês podem escolher também, que vai de setembro até dezembro, que as aulas vão de segunda a sexta-feira, e a duração do curso é de 4 horas por dia. E é isso que eu tinha mais ou menos falado para você, né? Que eles têm um curso dividido entre intensivo e extensivo, né? Que praticamente a gente está falando do tempo de duração. O intensivo que eles chamam são praticamente 4 horas por dia, de segunda a sexta. E o extensivo são mais tranquilo, né? São 2 horas por dia, de segunda a sexta. Mas tem aquele período, né? Tipo de janeiro a março, de maio a dezembro, de setembro a dezembro, tá? Então, vocês precisam ficar realmente atentos às datas para vocês, se vocês quiserem fazer esse pré-grado, né? Já começar e ficar atento a elas, tá? As turmas deles, né, sempre são divididas em 3 horários, né? Então, os alunos podem optar entre o período da manhã, da tarde e da noite. Então, aí vocês podem ver realmente qual que seria o melhor horário para vocês, talvez no momento, nesse pré-grado, por exemplo, você esteja trabalhando. Então, vocês podem talvez fazer um noturno, num período da noite, né? Seria mais fácil para vocês, né? Então, aí vocês precisam ver qual que seria o melhor horário para vocês, escolhendo entre um dos 3 períodos que eu já comentei para vocês, né? E além disso, né, lógico, vocês precisam ficar atentos na hora da finalização do pré-grado, ficar super, super assim atentos em atingir os 60% da pontuação do exame, tá? Para poder passar no exame, né? E também é necessário no mínimo de 80% de presença nas aulas, gente. Então, isso daí é muito importante. Não é só vocês fazerem a prova, irem bem na prova. Já pensaram, vocês, por exemplo, foram perfeitamente bem na prova, mas eu não atingi a minha presença. Eu estou com 50% de presença. Vocês já não passam no exame. Então, não é somente vocês ficarem atentos nas notas, mas também ficar atentos à presença nas aulas. Então, quando vocês escolhem o período de manhã, tarde ou noite, pensem nisso também. Será que se eu trabalhar de manhã, de tarde, eu vou conseguir ir na parte da noite? Provavelmente sim. Então, escolha o que seja melhor para vocês, para que no final não prejudique de alguma forma o seu desempenho, né? Então, isso daí são observações, às vezes, que a gente não pensa, mas eles consideram bastante, tá? Então, precisa 80% no mínimo de presença para poder passar o pré-grado, tá? E também, né? Perfeito. E que outra coisa que eu preciso ficar atento, né? Lembrando, gente, o quão importante e necessário é o espanhol. Então, de novo, sim, vou falar de novo, porque não é somente passar nas matérias, como também o espanhol, gente. O espanhol é muito, muito, muito importante. Então, vamos ficar atentos, vamos ver. Cursos que possam te ajudar realmente a passar esse pré-grado, né? E não sempre pensar só, eu preciso só para agora. Não, pensa também ao longo da sua carreira. Porque se, por exemplo, se você só pensar no agora, no final talvez vai te prejudicar. Você pode sentir maior dificuldade, talvez, na sua carreira. Já começou, vamos supor, você entrou na Fundação Barceló, está fazendo a sua carreira tranquilamente, só que depois você começa a sentir, nossa, não estou entendendo ou entendi errado. Talvez você fale, não, eu entendo tudo, mas no final você percebe que você entendeu errado, porque você não entendeu o contexto, então o idioma vai te prejudicar. Então, já fica atento com isso, porque no final
vai te prejudicar. Pensa a longo prazo, não pensa a curto prazo, tá? É uma dica que eu dou para vocês, porque isso daí vai ajudar muito vocês, né? No caso, a fluência, tudo no idioma vai ser essencial para vocês que querem realmente fazer esse intercâmbio estudantil e querem, no final, se sair bem, né? Então, muito importante. E uma curiosidade muito legal que eu encontro fantástico, né? Quando você, por exemplo, estuda numa universidade da Argentina, e você se formou, por exemplo, uma curiosidade incrível é que a Espanha e a Argentina, eles têm um acordo bilateral de homologação. O que significa isso? Todos os certificados que são otorgados, né, são entregados para uma pessoa que se formou numa universidade na Argentina e gostaria de trabalhar, por exemplo, na Espanha, ele é totalmente válido. Ou seja, você vai ter seu título, né, seu diploma universitário e você gostaria de ter a possibilidade de trabalhar, por exemplo, na Espanha, você vai ter seu certificado válido. E eles têm, por ter esse acordo, você só precisa validar de uma forma automática, até online. Você pede essa validação, eles autorizam e você consegue exercer na Espanha. E isso daí é uma oportunidade muito legal, porque uma vez que você valida o certificado, por exemplo, na Espanha, vocês vão também ter a validade na Europa, né, em países que fazem parte da União Europeia. Isso daí é muito incrível, porque não é uma possibilidade somente assim na Espanha, que já é uma grande possibilidade, né? A gente está falando da União Europeia, países que realmente fazem parte da União Europeia. Então, vocês têm muitas possibilidades, né? E isso daí é uma oportunidade única, né? Se você já desejou fazer um intercâmbio estudantil na Argentina ou qualquer outro país da América Latina e depois exercer a sua carreira em outro país, talvez da América Latina ou da Europa, né, do que fazem parte da União Europeia, é uma oportunidade incrível, né? Então, isso daí não tem nome, né? Não tem comparação. Mas me conta, Tayana, qual que é o grau de dificuldade que a Fundação Barcelô tem? Porque eu fiquei super interessada.